Imagine um profeta tão poderoso que podia convocar fogo dos céus e decretar secas devastadoras. Mas Elias não era apenas um servo de Deus. Ele também foi um homem marcado pela fúria e pelo derramamento de sangue. Até que ponto ele era um herói ou um instrumento de destruição? Fique até o final, porque revelaremos um detalhe pouco conhecido sobre Elias, que pode mudar sua visão sobre esse profeta para sempre. Elias surgiu em um dos períodos mais sombrios de Israel. O rei Acabe e sua esposa, Jezabel, promoviam a adoração a Baal, e os profetas do Senhor eram perseguidos e mortos. Então, Elias fez uma declaração chocante: não haverá chuva nem orvalho, senão pela minha palavra. 1 Reis 17, 1. A seca veio e devastou Israel. Enquanto o povo sofria, Elias foi sustentado por corvos e por uma viúva, para quem operou milagres de provisão e até uma ressurreição. Mas essa foi apenas a introdução de sua jornada. Após 3 anos sem chuva, Elias propôs um desafio aos 450 profetas de Baal no Monte Carmelo. Ambos os lados ofereceriam um sacrifício e pediriam fogo do céu. Os profetas de Baal clamaram o dia inteiro. Nada aconteceu. Então, Elias orou e um fogo sobrenatural desceu, consumindo o sacrifício e provando a supremacia do Deus de Israel. O que aconteceu depois foi brutal. Elias ordenou a execução de todos os profetas de Baal. Um massacre foi realizado, e a fúria do profeta ficou marcada na história. Jezabel, furiosa, jurou matar Elias. Ele fugiu e, no deserto, chegou ao seu limite, pedindo para morrer. Mas Deus o alimentou e o enviou a uma caverna, onde testemunhou fenômenos sobrenaturais: um vento destruidor, um terremoto e fogo. Porém, Deus não estava neles. O Senhor se manifestou em um silêncio profundo, sugerindo que talvez Elias tivesse ido longe demais em sua missão. Elias recebeu novas ordens: ungir reis e preparar seu sucessor, Eliseu. Mas seu destino foi único. Ele não morreu. Em uma das cenas mais misteriosas da Bíblia, foi arrebatado ao céu em uma carruagem de fogo. Alguns dizem que foi sua recompensa. Outros, que Deus o retirou antes que ele causasse mais destruição. E há um detalhe intrigante. Segundo a profecia de Malaquias, Elias voltará antes do fim dos tempos. Mas e se ele nunca tivesse realmente nos deixado? Há relatos de rabinos que afirmam ter visto Elias nos tempos modernos. Segundo algumas tradições judaicas, ele ainda caminha entre nós, aparecendo para ajudar os justos a influenciar acontecimentos históricos. Se isso for verdade, Elias pode estar entre nós agora, esperando o momento certo para cumprir sua última missão. Elias foi um profeta de extremos, milagres e destruição, poder e fúria. Mas sua jornada nos ensina que nem sempre Deus se manifesta no fogo ou na violência, mas no silêncio. O que aconteceria se Elias voltasse hoje? Ele seria um salvador ou um destruidor? Se gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos conteúdos. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Você já ouviu falar de um segredo oculto na Bíblia? Um mistério tão profundo que poucos ousam explorar? No livro de Daniel, há mensagens codificadas, que podem revelar eventos futuros e até mesmo a chave para entender o destino da humanidade. O que há por trás das visões enigmáticas desse profeta? O que os poderosos tentaram esconder por séculos? Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua percepção sobre o mundo e sobre o que ainda está por vir. Daniel não era apenas um profeta comum. Ele viveu no auge do Império Babilônico, um reino de grandeza e mistério, onde segredos eram guardados a 7 chaves.
Suas visões não eram apenas sonhos aleatórios, eram mensagens divinas que traçavam o curso da história humana. Entre as páginas desse livro sagrado, encontramos enigmas que falam sobre reinos que surgiriam e cairiam, sobre a ascensão de um poder sombrio, e até mesmo pistas sobre um tempo específico no qual tudo se cumpriria. Mas o que exatamente Daniel revelou? E por que esse conhecimento permaneceu escondido por tanto tempo? Para entender os mistérios de Daniel, precisamos decifrar seus símbolos. Entre os mais intrigantes estão as visões das estátuas e das bestas, cada uma representando impérios e eras. Na famosa visão da estátua do rei Nabucodonosor, Daniel descreve um colosso feito de diferentes metais: ouro, prata, bronze, ferro e barro. Essa imagem não era apenas um sonho extravagante do rei da Babilônia. Era um mapa profético do futuro, onde cada material representava um império que governaria o mundo. Depois, temos a visão dos 4 animais, seres monstruosos que emergem do mar: leão com asas, urso devorador, leopardo de 4 cabeças e uma besta terrível e indescritível. O que esses símbolos significam? A resposta está conectada ao nosso presente e talvez até ao nosso futuro. O mais assustador das profecias de Daniel é que elas não pararam na antiguidade. Elas apontam para um tempo de grande tribulação, um período em que um governante enganador surgirá, trazendo consigo falsas promessas e uma nova ordem mundial. No capítulo 9, Daniel fala sobre as 70 semanas, um código de tempo que, quando decifrado, revela marcos impressionantes na história. Alguns estudiosos afirmam que esse cálculo não só previu a chegada de figuras importantes na história, mas também antecipa um evento final que ainda está por vir. Há algo que a humanidade está prestes a enfrentar? Seria esse o aviso final antes de um evento catastrófico? Mas há um detalhe que poucos notam no livro de Daniel. Um segredo escondido dentro das palavras do próprio anjo que apareceu ao profeta. No capítulo 12, o anjo diz a Daniel para selar o livro até o tempo do fim. O que isso significa? Existe um conhecimento que só será plenamente compreendido quando o fim estiver próximo? Muitos acreditam que estamos vivendo nesse tempo, um período onde a tecnologia, os conflitos globais e as crises espirituais apontam para um ponto sem retorno. Mas será que estamos prontos para o que está por vir? E aqui está a grande revelação. O livro de Daniel não apenas previu eventos históricos, mas também parece se conectar a outra grande profecia, o livro do Apocalipse. Ambos falam de um mesmo evento final, um período de grande engano e tribulação, seguido por uma intervenção divina. Se Daniel foi instruído a selar o livro até o tempo do fim, e se hoje estamos finalmente conseguindo compreendê-lo, isso significa que estamos mais próximos do que imaginamos. As profecias não são apenas relatos antigos, elas podem estar se cumprindo diante dos nossos olhos. Se tudo que Daniel escreveu foi cumprido até agora, o que isso nos diz sobre o que ainda falta acontecer? Estamos preparados para os eventos que podem transformar o mundo como o conhecemos? Seus segredos não são apenas enigmas antigos. São advertências e orientações para aqueles que querem entender o destino da humanidade. O livro de Daniel pode não apenas nos dar um vislumbre do futuro, mas também nos mostrar como nos preparar para ele. E agora, a decisão está nas suas mãos. Você vai ignorar essas mensagens ou vai começar a olhar para os sinais ao seu redor? Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo. Você já parou para pensar no verdadeiro significado da oração mais famosa do mundo? Uma simples sequência de palavras que atravessou séculos, resistiu a impérios e transformou milhões de vidas. Mas o que poucos sabem é que essa oração esconde um segredo profundo, uma verdade que vai muito além da religião. Hoje,
você vai descobrir a história surpreendente por trás do Pai Nosso e entender por que essa prece tem um impacto tão poderoso até os dias de hoje. Prepare-se para uma jornada reveladora. A oração do Pai Nosso não é apenas uma prece cristã. Sua origem remonta a tempos antigos, quando o próprio Jesus Cristo ensinou seus discípulos a se comunicarem diretamente com Deus. Mas o que poucos sabem é que essa oração desafia as tradições da época. Em um mundo onde sacerdotes dominavam os rituais religiosos e a fé era mediada por intermediários, Jesus ensinou que qualquer pessoa poderia falar com o Criador de forma íntima e direta. Imagine o choque daquelas palavras. A ideia de um Deus acessível, de um Pai amoroso, que escuta e responde, era revolucionária. Os fariseus e líderes religiosos da época viam isso como uma ameaça ao seu poder. Afinal, se todos pudessem falar com Deus sem a necessidade dos templos e sacrifícios, o que aconteceria com a estrutura religiosa estabelecida? O Pai Nosso não era apenas uma oração, era um ato de rebeldia espiritual. Cada palavra do Pai Nosso foi cuidadosamente escolhida e carrega um significado profundo. Quando Jesus diz, Pai Nosso que estais nos céus, ele estabelece a ideia de um Deus próximo, mas ao mesmo tempo supremo. Santificado seja o vosso nome, não é apenas um elogio, mas um reconhecimento do poder divino. Mas a parte mais intrigante vem a seguir. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso revela um princípio espiritual poderoso, a conexão entre o plano divino e a realidade humana. Essa frase sugere que tudo o que acontece no mundo físico tem um reflexo no mundo espiritual. O pão nosso de cada dia não fala apenas do alimento literal, mas do sustento espiritual. O pedido, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, traz um conceito revolucionário. A reciprocidade divina. Para ser perdoado, é preciso perdoar, mas há um trecho enigmático. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Muitos estudiosos acreditam que essa parte vai além do simples desejo de evitar pecados. Alguns textos antigos sugerem que essa frase original poderia significar não nos deixeis cair na provação, indicando um apelo contra desafios espirituais que poderiam abalar a fé. O Pai Nosso não foi apenas uma oração, foi um divisor de águas. Nos séculos seguintes, essa prece se espalhou, sendo repetida por cristãos perseguidos no Império Romano, por monges na Idade Média, por reformadores protestantes e até por reis e imperadores. Mas nem sempre foi bem recebida. Em diversas épocas, a oração foi vista como perigosa. Na Inglaterra do século XVI, por exemplo, durante o reinado de Maria I, rezar o Pai Nosso em inglês ao invés de latim poderia levar alguém à fogueira. Nos tempos modernos, essa oração continua a ser um símbolo de fé, mas também de resistência. Durante a Segunda Guerra Mundial, prisioneiros nos campos de concentração nazistas murmuravam o Pai Nosso em segredo, encontrando forças para suportar o horror ao redor. Mas por que o Pai Nosso é tão poderoso? O que torna essas palavras tão especiais? Estudos indicam que a repetição dessa oração pode ter efeitos profundos no cérebro humano. Pesquisadores descobriram que recitar o Pai Nosso pode reduzir o estresse, diminuir os níveis de ansiedade e até aumentar a sensação de paz interior. Isso porque a oração ativa áreas do cérebro relacionadas à espiritualidade e ao bem-estar. E mais, o Pai Nosso é uma oração completa. Ela cobre todas as áreas da vida: conexão com Deus, provisão, perdão, proteção e livramento do mal. Isso significa que, ao recitá-la, uma pessoa está cobrindo sua vida com uma proteção espiritual abrangente. Mas há um detalhe que poucos percebem. Em sua estrutura original, essa oração forma um ciclo perfeito. Ela começa reconhecendo a grandeza de Deus e termina com a libertação do mal, simbolizando um caminho espiritual completo.
Um detalhe intrigante foi descoberto recentemente por estudiosos da Bíblia. O Pai Nosso, quando analisado em seu idioma original, o aramaico, apresenta um padrão rítmico semelhante a cânticos sagrados hebraicos usados no Templo de Jerusalém. Isso sugere que Jesus pode ter ensinado essa oração em uma forma de cântico espiritual, tornando-a ainda mais poderosa. Além disso, algumas interpretações sugerem que a estrutura do Pai Nosso reflete os 10 mandamentos de forma oculta, conectando-se diretamente às leis dadas a Moisés no Monte Sinai. Essa conexão indicaria que Jesus não apenas ensinou uma nova oração, mas um novo pacto entre Deus e a humanidade. O Pai Nosso não é apenas uma prece antiga. Ele é um manual espiritual que atravessou séculos, oferecendo conforto, força e conexão com Deus. Ele sobreviveu a perseguições, guerras e transformações sociais, provando que seu impacto vai além das palavras. Mais do que uma oração, o Pai Nosso é um convite para um relacionamento direto com o Criador. Um lembrete de que todos têm acesso a Deus, sem barreiras ou intermediários. Agora que você conhece a história fascinante por trás dessa prece, que tal parar por um momento e refletir sobre o que ela significa para você? Será que há algo nessa oração que pode transformar sua vida? Se gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!